Olá, amigas e amigos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à 10ª edição do Almanaque do Vinil. O programa de hoje vai fazer uma homenagem a duas figuras importantes da cultura brasileira, embora bastante não muito conhecidos, né? Me refiro primeiro a Januário Garcia, fotógrafo que trabalhou em grandes jornais do Brasil, como o Globo, Jornal do Brasil, e que também fez uma carreira como fazendo trabalhos artísticos, né? Januário, que teve uma militância no movimento negro, foi autor de livros, foi presidente do Centro de Pesquisas de Cultura Negra e que sempre teria dito uma frase muito bacana dizendo: na minha geração ninguém vai dizer que o negro não tem memória, porque vai ter, eu vou fazer essa memória, que traduz a sua militância ao longo de 50 anos fotografando a luta do movimento negro brasileiro. Mas ele também fez fotos artísticas e produziu fotos de 4 discos que eu trouxe aqui, fez mais discos, fez capas de discos da Alessi Brandão, mas eu trouxe aqui 4 discos que eu tenho na minha coleção, que é exatamente no meu acervo, eu não gosto da palavra coleção, que é exatamente o disco de 76 do Raul Seixas, há 10 anos atrás, foto do Januário Garcia. Ele fez também essa capa fantástica do Chico Buarque, do disco de 78, que a gente chama de Samambaia, né, porque não tem o nome desse disco, né, é apenas o nome do Chico Buarque. Fez a capa, que eu acho linda essa fotografia, do Caetano com a dona Canoa, sua mãe, do disco Muito, de 78, esse disco, né, o do Chico também é de 78. E fez essa capa emblemática desse disco, que é um dos discos mais importantes da música brasileira, especialmente da música moderna brasileira, né, que é justamente o Alucinação do Belchior, de 76. Todos esse trabalho de Januário Garcia. O outro artista que eu vou homenagear, esse é curioso, ele lançou apenas dois LPs, 4 compactos, mas emplacou muitas músicas nas novelas da Globo da década de 70. Eu vou destacar, ele fez várias novelas, Os Semideus, Ossos do Barão, O Espigão, fez trilha para músicas para o Chico City, né, o programa de humor do Chico Anísio, mas foi na novela Selva de Pedra que ele emplacou uma das músicas que eu mais gosto da música brasileira, que chama-se Capitão da Indústria, do Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, que está na trilha sonora da novela Selva de Pedra. Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar, estou cansado demais. Com arranjo do Valtel Branco e o piano do próprio Marcos Valle. Esse é um registro dele compondo músicas para trilhas sonoras. Ele emplacou vários sucessos entre 72 e 74 em trilhas de novelas e lançando seus 2 discos. Um de 73 que chama-se Destaque e um de 74 que chama-se Não Faça Drama, Caia no Samba, né? O de 73, que é esse que eu tenho aqui, né, chama-se Destaque, com arranjos do Valtel Branco, produção do Eustáquio Sena, um disco muito bacana, mas que ficou muito conhecido. Aqui tem clássicos, eu gosto demais As Moças, de Antônio Carlos Jocafe, O Galo Cantou, que é linda, Tocar na Banda, enfim, o repertório é muito legal. Ele é uma pegada de samba, é um sambista, né, nascido em Uberaba, curiosamente, né, e vai para o sul do país e faz uma carreira bacana, mas depois, no final da década de 70, ele desaparece do cenário musical e nos deixou também recentemente. Ele faleceu no último dia 26 e o Januário, que eu citei antes, no dia 30, ambos com Covid-19. Então daqui também um registro de mais 2 irmãos brasileiros que são vítimas desse genocídio, né, proporcionado pelo governo federal, por esse governo que não respeita a vida no Brasil, já que ultrapassamos mais de 500 mil mortes. Mas o importante é registrar o trabalho desses 2 artistas, e no caso do Djalma Dias, ficou muito conhecido esse trabalho, porque ele é tido como que lançou o Djavan. Nesse disco tem a música Desgruda, autoria de Djavan. Não se pode pensar, não pode parar na mulher de qualquer um, mas a sopa vem depois, o amor que outrora foi de 2. Não sei se é o primeiro registro de composição do Djavan, mas ele ficou conhecido como o intérprete que lançou o Djavan. Esse disco também é uma referência para mim, porque como eu gosto muito de Djavan, quer dizer, o primeiro registro de uma música de Djavan, e também com o arranjo do Valtel Branco, que produziu e arranjou
a maioria dos discos de novela da TV Globo até o final dos anos 70. Valtel Branco também é uma grande referência para mim, como arranjador, como músico, e que a gente ainda vai falar mais dele aqui no Almanac, com certeza. Então é isso, galera. Estamos aqui prontos para receber no programa de hoje, para um papo bem legal, o professor Fábio Sabá, uma figura encantadora, um pesquisador, um curador realmente de vinis, de CDs, de DVDs, com um acervo maravilhoso e com muitas histórias para contar. Vai dar dicas de literatura sobre música brasileira aqui para nós. Uma entrevista memorável que eu peço a vocês que fiquem até o finalzinho, que vai valer a pena cada minuto do nosso papo, tá certo? Então vamos lá, convido para a sala de entrevistas o meu novo amigo Fábio Sabá. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Marquinhos. Olha, você não sabe a honra, a satisfação que é poder participar do teu programa, porque, primeiro, pela pessoa que você é, né, pelas recomendações todas que me passaram da sua pessoa, que infelizmente eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas assim, nós temos muitos amigos em comuns, né? O Hamilton, o Anselmo, que são tricolores de coração também, e temos um grupo de tricolores aqui em Goiânia, do qual nós fazemos parte, chamado Flu Cerrado, junto a todos os torcedores do Fluminense no Cerrado brasileiro. Muito legal. E eles me falaram muito sobre você. Além deles também, o pessoal das lojas aí de Goiânia. Você é um cara muito querido, viu, Marquinhos? Você não faz ideia do tanto que o pessoal te elogia, do tanto que o pessoal te admira aqui em Goiânia. Lá no Armazém do Livro, todos os funcionários unânimes em falar bem da sua pessoa. Lá na Páginas Antigas também, na Páginas Antigas, na Opção Cultural, o Lúcio, o grande Lúcio, né? Lúcio, que eu vendi uma parte da minha coleção de vinil para ele, não esqueço até hoje. E assim, então é uma satisfação sem tamanho poder participar desse programa, contribuir de alguma forma aí com a cultura musical brasileira, né? Tá certo, Sabá. Eu quero te dizer que ontem, vendo a sua entrevista e tal, numa delas, né, você contou um fato inusitado que eu fiquei enlouquecido, e estou dizendo aqui para a galera que agora o Sabá vai ter que fazer um justificativo aqui em público, contar para a gente de um sacrilégio que ele cometeu. Ontem, vendo a entrevista, eu soube que ele vendeu 8.000 discos de vinil. Eu quase liguei para ele e disse: você está expulso do Almanac do Vinil, você é uma traição à causa. Como é que pode o cara vender 8.000 discos de vinil? Deve ser por isso que está aí com a estante cheia de DVDs e não tem vinil. Mas então eu fiquei com o coração partido e queria que você contasse para a gente essa história do como é que você caiu nessa história de abrir mão dos vinis. Conta para a gente aí. Olha, é uma história que dói, o coração fica assim apertado quando vai falar isso, mas ali eu comecei a comprar vinil muito cedo da minha vida. Eu comecei a comprar no final dos anos 70. Eu tinha a faixa de 12, 13, 14 anos. Eu fui iniciado na música muito cedo, até uma curiosidade, pela funcionária da minha avó, que fazia faxina na casa dela. Ela ligava o rádio dela, AM, né, para escutar os programas de rádio, e ela ouvia músicas que hoje é impossível você imaginar que tocou em rádio, né? Secos e Molhados, Mutantes, Raul Seixas, Casa das Máquinas. E eu comecei a ouvir essa sonoridade, me agradava demais, ela foi me aplicando nisso, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo também, família humilde, comecei engraxando sapato, lá no Café Central, inclusive, ali na Avenida Anguera, esquina com a Rua 7, no centro, tinha um Café Central, e do lado tem uma engraxataria. Eu trabalhava ali. O salário que eu conseguia arrecadar no final do mês era para comprar o básico, as roupas, né, que a gente precisava comprar, e sobrava sempre um dinheirinho para comprar um vinil por semana, ou, às vezes quando não dava, era um por mês. E aí eu comecei a comprar vinil desde então, aí fui para a faculdade, me formei, fiz 4 faculdades, graduações, Sociologia, História, Geografia, Filosofia, fiz a minha especialização em Ciências Políticas na Federal do Paraná, depois fiz mestrado em Educação, e ao longo desse tempo, o Marquinhos só comprando vinil, né? Comprando, à medida que as finanças iam melhorando, comprava um pouco mais, um pouco menos. O Plano Real foi interessante, que foi uma época que eu consegui uma boa estabilidade financeira e comprei bastante. E aí a coleção foi crescendo. Quando chegou na metade da década de 80, por volta de 85, 86, o CD foi lançado no mundo, né? O Compact Disc, CD.
chega no Brasil, mais ou menos nessa época, 87, por aí, 88, e aí todo mundo entra na febre do CD, né? CD para cá, CD para lá, que a qualidade é melhor, que o som é mais puro, que não sei o que mais. E a gente vai empolgando com os amigos, né? Muitos amigos começaram a comprar CDs, né? No começo era mais caro, depois o preço foi caindo, a gente começou a comprar, e eu comecei a comprar CDs também, e falei, poxa vida, eu mudo, já mudei tanto, morei em Porto Alegre, morei em Curitiba, morei no interior de São Paulo, morei no Rio, voltei para Goiás, carregando essa parafernália. Nessa altura já tinha uma quantidade de CDs, assim, de vinil, já quase 8.000 títulos. Entre rock, samba, música clássica, MPB, jazz, blues, né? Música variado, desde que tenha uma qualidade, uma musicalidade que agrada a alma, o coração e a mente, né? E aí, nessa história toda, esse tanto de vinil, e eu não tinha casa própria, eu morava de aluguel, então eu tinha que carregar essa mudança o tempo todo, e aí eu, um dia, tomei a decisão, que eu fiquei arrependido demais depois. Fui no Sebos e comecei a negociar minha coleção de vinil, primeiro trocando por CDs e depois vendendo. Então eu passei uma grande quantidade para o meu amigo Lúcio, lá na Opção Cultural, vendi no Bazar Cultural, antes que era lá na Avenida Goiás, abaixo da Paranaíba ali, era o grande Bazar Cultural do Márcio e do irmão dele, o João, né? E eu comecei a vender, e aí quando eu me dei por conta, já tinha desfeito de 90% da minha coleção de CDs, ou melhor, de vinil, e comecei a comprar CDs, a coleção de CDs virou uma enormidade, hoje está perto de 38.000 títulos, e também as fitas de VHS que eu tinha, eu fui trocando por DVDs. O que você está vendo aqui atrás é DVDs em ordem alfabética, são musicais, né, de bandas, artistas brasileiros, artistas internacionais, uma grande quantidade de DVDs, uma faixa aí de uns 5.000 títulos em DVDs, e os vinis eu voltei a colecionar há pouco tempo, né, uns 10 anos para cá, 15 anos, eu tenho uma quantidade pequena, assim, para quem é grande colecionador, eu devo ter perto de 1.000 títulos, não é grande coisa, visto quem é colecionador, quem já teve 8.000. E aí a minha casa virou isso, né, virou um depósito, no bom sentido, de músicas, filmes, livros, discos, CDs e LPs. É o que infelizmente eu tive que desfazer, mas aí eu estou tentando repor alguma coisa. Tá certo. Sabá, você acabou já descrevendo, né, o seu acervo aí, e você não falou da parte superior aí, onde você tem um acervo também muito importante. Por favor, mencione aí para o nosso público. Eu tenho na parte de cima da casa uma sala só para cinema, só para filmes, né? Em DVDs. Era VHS, eu fui convertendo para DVD, para Blu-ray. Então, tem perto de uns 5.000 títulos de filmes antigos, filmes de vários estilos, porque eu tenho uma certa... Na idade que eu tenho hoje, 55 anos, né? Eu sou bastante eclético com música, com cinema. Não me considero crítico de nada. Aliás, eu nem gosto dessa palavra, sabe? Crítico musical, crítico de cinema. Pô, tem muita gente que só fala abobrinha, né? Então, eu tenho vários estilos de filmes, assim, uma grande coleção de filmes. Tem uma outra sala também, Marquinhos, lá em cima, que eu guardo livros. São armários fechados com livros da área de sociologia, filosofia, história, geografia, música, cinema, arte. Então, assim, minha vida ficou isso aí, porque eu tive uma trajetória grande aí na minha vida, que eu viajei, morei em outros lugares e fui comprando. Toda cidade que eu chego, Marquinhos, a primeira pergunta que eu faço: onde é que fica o sebo da cidade? Cadê o sebo? Onde é que é o sebo? Para mim, eu me norteio o meu passeio, minhas férias, procurando sebos em cidades, seja no interior, seja na capital. Tá certo. Depois, se você puder lembrar de alguma história bacana de sebo, você conta para a gente aí, porque sempre tem, né? Mas eu queria que você, na parte que nós gravamos, e você vai ter que contar essa história para a galera, porque você mencionou várias lojas de discos aí em Goiânia que foram muito importantes na nossa... Porque eu mudo para Goiânia em 83 e conheci essas lojas quase todas que você mencionou. Mas você contou uma singularidade que tinha na Discatel, e a galera não vai nem acreditar. Conta para o pessoal essa história aí, que é boa demais. Era quando a gente comprava, na verdade, como a gente era tudo jovem, muito jovem, e assim, dinheiro era curto demais, então a gente comprava, como eu falei, um disco por semana. Cada semana um comprava. No final do mês tinha 4 discos. A gente comprava, e o ritual era o seguinte: você ia na loja, pegava o vinil que te interessava, e a Discatel, no centro de Goiânia, tinham excelentes lojas de discos, né? Tinha a Discatel, tínhamos a Som Maior, tem a Som Livre, que tem até hoje, tem a Paulistinha, né?
várias outras lojas A também. Opus na Praça do Sol. A Opus, eu fui freguês assíduo da Opus. A Opus, ela consumiu muito salário meu, viu? Muito que tinha os importados, que eu vou te contar. Mas aí conta para a galera o que a Discatel nos proporcionava. A Discatel era diferenciada porque ela tinha uma cabine para você ouvir o disco de vinil. Ela era de vidro. Você entrava, fechava a portinha, isolava o som, colocava um fone de ouvido, colocava seu vinil, você podia ouvir o vinil antes de comprar. Então, por isso que a gente vai olhando, assim, a gente escolhia antecipadamente qual que ia comprar no final do mês. O primeiro disco de vinil que eu comprei na minha vida foi do Raul Seixas, o Novo Éon, que tem a música Tente Outra Vez. E foi na Discatel. Eu comprei, coloquei para ouvi durante a semana toda. Quando foi no sábado, falei, hoje eu vim comprar o vinil, cadê ele? Levei para casa e foi um final de semana inteiro de audição com os amigos, a gente fazia uma reuniãozinha de amigos. Sabá, quantos anos? Isso eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, foi por aí. Foi quando eu conheci Raul com 9, 10 anos, eu ouvia Raul no rádio. E aí eu me empolguei com esse disco dele, o Novo Éon, compramos e passamos o fim de semana inteiro ouvindo em casa, né? Porque a gente tinha esse hábito, reunia 4 amigos para depurar o disco, para fazer aquela a gente chamava de imersão, né? Fazer imersão naquele álbum até a gente, né, pegar todas as músicas do disco e aprendê-las. E aí a gente revezava também. Às vezes um comprava, passava para o outro, porque o dinheiro era pouco e o preço não era barato também, não era barato. Sabá? Essa ideia também que existe um romantismo muito com relação a preços, né? Vinil nunca foi barato, né? A gente tinha que se esforçar muito para comprar um disco. Mas você fez uma referência a Raul que eu preciso dar um depoimento particular. Eu vou fazer 56 anos em agosto e você tem 55. Então, nós temos, né, uma diferença muito pequena, de 1 ano. E o Raul, quando eu digo Beto Guedes foi importante, foi num outro momento da minha vida, né, que meu amigo Tupi me apresentou o Beto Guedes. Até então, eu conhecia Sol de Primavera, da abertura da novela das 6, da Globo, Marina, que era a música Sol de Primavera, novela de 1980. Em 83, o meu amigo Tupi me apresenta efetivamente. Esse é o cara que você tanto gosta, com o disco Amor de Índio, que eu acho um disco espetacular. Mas em termos musicais, é claro que eu passei por Beatles, com 7 anos eu ouvindo, pirei quando eu ouvi Hey Jude, mas o Raul teve uma importância. Você falava, né, que a funcionária da sua avó, ouvindo sons, e você, o que você ouvia, que você citou aí? Casa das Máquinas, que eu também ouvi, que tocou no rádio. O que mais? Secos e Molhados. Secos e Molhados. Mutantes. Mutantes, não é? Isso. Tinha muito. E o rock nacional, na época, era muito rico, né? De bandas. O Som Nosso de Cada Dia. Esse não tocava no rádio, mas eu descobri depois, né? Uhum. A banda do Guilherme Arantes, antes de fazer carreira solo também, chamava-se, me parece que Moto Perpétuo. Também tocava. Pois bem, eu com 8 anos de idade, 73, esse ano incrível da música brasileira, né, que inclusive a gente falava, né, que deu origem a esse livro sensacional do Caio Albuquerque, né, 1973, o ano que reinventou a MPB. E foi aí que, com 8 anos de idade, eu ouvi Ouro de Tolo, e esses versos nunca saíram da minha cabeça, né? Eu, criança, fiquei tão impactado com aquilo, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você imagina, você que é professor e eu também, eu digo, o nosso lado de militante de esquerda, de convicção ideológica, foi forjado para mim, não foi na literatura, Fábio, Sabá, foi com a música. Esses versos tiveram um impacto tão Raul, né? Criou-se toda uma legião de fãs e muita gente até estereotipado, né? Agora, eu entendi Raul na essência, ele me tocou o meu coração, mente e coração, de uma maneira visceral. E Ouro de Tolo, para mim, é uma das coisas mais belas produzidas pela... Fiquei feliz demais quando o Caetano regravou, porque 2 baianos se reencontrando, tinha aquela polêmica toda, e o Caetano fez uma puta gravação de Ouro de Tolo, não é? Foi. Esse disco do Raul que você mencionou aí, Tem Ouro de Tolo, lançado em 1973, né? É o Krieg Rabandolo. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês.
fez. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Onde tem o Ouro de Tolo, que é o primeiro disco que o Raul faz, assim, digamos, solo, né? Porque o primeiro dele, Raulzito e os Panteras, tinha um grupo, um conjunto junto. O segundo foi aquele maravilhoso disco, onde ele era produtor da CBS. O Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10 com o nosso lendário Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada, com o Edir Star, né? Um descasso. Aí ele é, inclusive, convidado, meio estimulado, né, melhor dizendo, pelo Sérgio Sampaio a gravar solo, onde ele lança o Krieg Rabandolo, juntamente com um gibi que ele escreveu, desenhou, fez as caricaturas, a imagem, que é uma raridade, isso que eu estou te mostrando aqui, ó, chama-se A Fundação Krieg Ra. Ele foi lançado simultaneamente com o disco, esse disco que tem Ouro de Tolo, né? Chegou, mas muito raro, é um material assim que a gente guarda com o maior carinho, porque eu não lembro de ter visto outra unidade além dessa, né? Então é de época e Raul mora no coração. Eu já tive até fã-clube do Raul Seixas quando eu morava no Paraná. Pois é, Sabá, por falar em Sabá, né, dessa retomada da nossa gravação, eu falei que você era o homem dos superlativos, né? Foi bom que você acabou, eu acabei pedindo para você se apresentar com esse extenso currículo seu e você, de maneira bacana, já colocou para a gente. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, foi quando falou, ó, entrevista o Fábio Sabá. Eu pensei, cara, o cara com esse nome de Sabá é um tremendo metaleiro, né? É óbvio que eu sabia que você é uma figura interessante, recomendado por tantos amigos, não teria essa limitação de ouvir somente rock pesado, né? Que deu origem certamente ao seu nome, você vai nos contar agora. Mas eu até comentei com os amigos, falei, olha, no nosso tempo de adolescente, quando uma pessoa dizia que era eclético, a gente entendia muito bem, né? Um cara que gostava de muita coisa ao mesmo tempo, de vários estilos e tudo, e necessariamente não de coisas boas, né? Músicas com autenticidade, músicas criativas, independente do estilo, né? E eu tenho dito que hoje, quando uma pessoa fala para mim que é eclética, eu fico com o pé atrás, porque parece que a pessoa quer nos agradar, temendo, porque sabe que a gente conhece um pouquinho de música brasileira e tal, e eu sempre digo que fico com o pé atrás, porque o ecletismo é um negócio meio perigoso atualmente. Mas então, quando sugeriu que eu vi seu nome, né, Sabá, eu achei muito interessante e eu queria que você nos contasse como que deu origem a esse sobrenome tão fantástico. Sabe, Marquinhos, essa história do ecletismo aí, você tem toda a razão. Hoje em dia, as pessoas confundem muito. Tipo aquela frase que eu não gosto de ouvir essa frase da boca de ninguém. Do que você gosta? Eu gosto de tudo. Peraí, o que é tudo para você? Essa é a resposta mais, desculpe, idiota que eu ouço, porque ninguém gosta de tudo. Não tem como gostar de tudo. Você pode conhecer, você pode até ouvir, mas assim, quando a pessoa fala isso para mim, eu pego e fico brincando com ela, né? Você gosta de tudo mesmo, então? Então eu vou colocar você para ouvir uma banda lá de Minas Gerais chamada Sarcófago, que ela é de black metal satanista. Será que você vai gostar disso? Você gosta de tudo mesmo? Não, isso não sei o quê. Então não fala que gosta de tudo, né? Tem limite. Agora, a gente aprende a gostar de muitas coisas, aprende a ser eclético, eu acho, com a vida, com a maturidade. Porque quando a gente é mais adolescente, a gente é muito apaixonado, né? O adolescente, a característica mais forte dele é a paixão e o senso de justiça. Então, ele é apaixonado. Nós, na nossa geração, inclusive, Marquinhos, a gente pega a coisa e fica ali idolatrando aquilo por um grande tempo, até a gente abrir a cabeça, olhar para o horizonte e ver que a vida não se resume, a vida musical não se resume a 3, 4 artistas, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, né? E no meu caso, o termo Sabá vem por causa do rock. A minha opção pelo rock, como estilo musical favorito, é porque eu considero o rock nem como estilo musical. O rock, para mim, é filosofia de vida. O rock, para mim, ele incorporou dentro de um contexto histórico ali de contestação da ordem estabelecida, no caso do Brasil, da ditadura, na Europa, do conservadorismo, nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. O rock ele se transformou nos anos 60 numa música de protesto mesmo, né? Como a MPB foi no Brasil nos anos 70. O Bob Dylan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, que, na minha opinião, é o maior de todos, né? Muito mais que Beatles, o Bob Dylan ele politizou o rock.
Ele deu uma... Porque antes o Rock com Elvis era uma música mais divertida, alegrinha para dançar. O Bob Dylan colocou um conteúdo político. E aí, quando eu descobri as bandas de rock pesado, que eu apaixonei por elas, o Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple, principalmente, essas três, o Black Sabbath foi a que mais me chamou a atenção. Primeiro, por ser uma banda com um som meio cavernoso, aquela sonoridade meio enigmática, né, que lembra filmes de terror, inclusive. O nome da banda foi tirado de um filme de terror. O baixista estava passando em frente ao cinema, tinha um cartaz lá do filme chamado Black Sabbath, que era um filme italiano, que é uma de curtas-metragens de terror. Ele achou legal o nome e batizou a banda com o nome Black Sabbath, né? E aí eu comecei a me interessar por música e queria aprender a tocar um instrumento. Mas eu não sou muito bom para tocar, eu gosto mais de ouvir. Mas eu acabei aprendendo a tocar pelo menos algumas notas do contrabaixo. Lá em Curitiba ainda, nos barzinhos da cidade, nas escolas que eu trabalhava, veio a ideia de montar uma banda. Vamos montar uma bandinha para a gente se divertir um pouco, tocando músicas das bandas que a gente gosta. Aí veio e me colocaram no baixo, e eu, ruim que dói para tocar, eu só sabia tocar Black Sabbath no contrabaixo. As notas do Sabá eu aprendi. Aí o apelido que me colocaram foi Sabá, por quê? Porque a única coisa que ele sabe tocar na vida é Sabá. Então ele é o Sabá porque ele só toca Sabá. E ficou, aí incorporou, virou nome de guerra nas escolas, no trabalho, e hoje só minha mãe que me chama de Fábio, para falar a verdade. Tá certo. Não, eu achei muito legal. Falei, é óbvio que o apelido tem uma relação, né, com a banda, né, que é muito bacana mesmo. Sabá, hoje de manhã recebi uma mensagem do Hamilton muito bacana e eu quero colocar esse tema aqui para a gente logo entrar no universo dos seus discos aí que você trouxe para a gente. Mas eu deixei aqui no celular e eu fui buscar o significado de uma palavra, porque eu sou muito incomodado com o termo colecionador, porque eu tenho certeza que você, com esse acervo espetacular aí, você não é um colecionador e eu não sou um colecionador, né? Aí eu deixo para você falar sobre isso, e hoje eu me emocionei com a mensagem do Hamilton, que ele ficou muito entusiasmado quando soube que nós havíamos fechado a gravação do Almanac para hoje, e ele estava muito entusiasmado e nos chamou de curadores. E Olha. eu sei, o termo curador, a gente conhece, né? Tem uma exposição, tem o curador, né? E eu fiz questão de buscar um significado rapidamente aqui, antes da gente iniciar a entrevista, que, olha lá, o termo curador deriva de curar e significa aquele que zela e cuida de alguma coisa e a ela dá atenção. Etimologicamente, a palavra curadoria tem origem no termo latino curator, que quer dizer aquele que tem cuidado e apreço. Eu confesso para você que eu vou me cuidar a partir de hoje a dizer que eu sou um curador e não um colecionador efetivamente, porque me incomoda muito. Eu estava em busca de uma palavra que traduzisse uma palavra, porque dizer apaixonado por vinil é bacana, mas também não é bem isso, né? Então, você narrou toda a dificuldade quando você não tinha casa, moradia própria, mudando. Eu também carreguei discos vários aí em Goiânia, mudando sempre e tal. Então, é claro, quando você está na sua casa, te dá uma tranquilidade, saber que esses discos, essa sala que eu tanto sonhei, né, projetei as estantes, né, para ter tudo muito ao acesso. Então, o termo curador eu achei bom demais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, não se sente colecionador. Eu acho que colecionador é uma coisa estática, e a gente tem outra relação com o disco, com o CD, com o DVD, não é verdade? Com certeza. A palavra colecionador também me incomoda, porque aqui a minha casa é uma casa aberta aos amigos e às pessoas que apreciam cultura, música, cinema, literatura. Eu recebo alunos aqui, geralmente no final de semestre, alunos que estão terminando o ensino médio ou estão na faculdade, eles vêm me visitar aqui, né? E aí eles chamam minha casa de enciclopédia, e que eu sou colecionador. Eu falei, não. E alguns, inclusive, confundem. O Marquinhos chega aqui e olha assim, nossa, quanto deve valer o que tem aqui dentro? Eu falei, não é esse valor que você deve olhar. O olhar deve ser para o valor do que tem de conteúdo, de memória, de história. É isso que é o sentido de você ter uma grande quantidade de material ligado à música, ao cinema, à literatura. Porque, na verdade, muita coisa eu fui adquirindo na minha vida, mas para ver os meus amigos, minha família feliz ao assistir um filme, a assistir um show, ouvir um disco, porque senão não faz sentido você ter isso só para você, Marquinhos. A felicidade ela só faz sentido se ela for compartilhada. Não existe felicidade de um só.
Então, tem muita coisa aqui que eu adquiri por conta dos amigos, por influência dos amigos, por saber que eles gostam, para ver o sorriso deles, na hora que eles estão parados assistindo um filme ou escutando uma música. Nossa, que vontade que eu tinha de escutar essa música. Nossa, que maravilha poder assistir esse show. Então, é esse o sentido de você ter um acervo bacana, não para você contar que você tem um monte de coisas, quanto que vale isso. Então, é nesse sentido. E outra, a preocupação é cuidar disso aqui. Aí vem a palavra curador, né? Cuidado que nós temos, porque isso aqui é para servir a comunidade, é para servir a todos que têm interesse e apreço pela cultura. Se você considerar que hoje em dia grande parte dos nossos jovens, adolescentes, não sabe nem o que é música mais, eles não têm nem conceito de música. Música para eles é entretenimento, para jogar videogame, para assistir filmes de ação, ou mais para ambiente. Eles nem se importam com música mais. Muitos não conhecem música, nunca ouviram rock, nunca ouviram MPB, são assim reféns do que a indústria cultural enfia a goela abaixo deles. Então, a gente ter esse espaço aqui é mais para não só para a minha felicidade, mas para compartilhar isso com as pessoas que têm apreço pelo acervo, entende? Perfeito. Não, muito legal esse seu comentário, porque eu acho que hoje eu tirei um peso. Eu sou curador, né? Então, eu acho que a curadoria é o termo, eu agradeço ao Hamilton. Eu acho que ele tira um peso de mim sobre os meus ombros, também. porque me incomodava muito e eu buscava essa palavra. Eu adorei o termo curador. Mas vamos lá. Vamos. Eu estava preparando isso e pensei em outra pergunta, mas vamos seguindo aí. Eu sei que é um momento mais difícil, embora para você não seja tanto. Pessoal, vocês percebem que eu não perdoei por ter vendido os 8 mil discos. Eu sigo provocando. Para você não vai ser tão difícil, porque agora só tem 1.000 discos. Se fosse 8, daria mais trabalho. Mas um momento delicado para a gente, né? E você já certamente vai endossar o que eu estou falando, para escolher, né, 5 discos, que eu ampliei para 7, porque são 5 discos que você tem uma relação afetiva, que você sabe da importância histórica, do contexto que esse disco foi lançado, seria esse espectro que envolve a seleção dos 5 discos. Depois, nas entrevistas, eu criei a categoria raridade, que é aquele disco que está difícil de encontrar. E veja bem, eu lembrei o que eu queria dizer quando você fez o comentário sobre as pessoas olharem para a coleção e pensar em valores, né? Eu costumo dizer aqui no Almanac que a gente não monetiza, portanto, a gente não fala o valor que esse disco, a raridade que você vai apresentar hoje, está valendo uma loucura aí no mercado, né? E a gente não fala o valor porque é uma forma da gente, não é querer negar o óbvio, mas é porque para a gente ele não tem o valor é outro, né? Não é monetário, né, Sabá? Você até já falou sobre isso. E eu criei a segunda categoria, que é um disco singular da sua coleção que você gostaria de apresentá-lo porque ele tem algo singular que você queria comentar. Então, são 7 discos, acabei ampliando para 7, como se isso fosse resolver o problema. Mas está contigo a bola para você começar, e se quiser fazer um comentário em cima disso que eu falei, fique à vontade. Eu acho muito, muito pertinente fazer estabelecer critérios, né? Porque é complicado, mesmo assim, hoje só tenho modestamente 1.000 discos, no meio desses 1.000 eu deixei algumas coisas que são marcantes. Hoje eu não compro mais a coleção fechada como eu fazia antigamente. Eu fechava a coleção dos artistas, né? Hoje eu não faço isso mais porque, primeiro, questão financeira, né? Ficou caro demais comprar disco, cada vez mais. Segundo, que eu já tenho CD, a maioria das coleções. Eu pego assim aqueles discos que têm significado. Perfeito. Não só significado em si mesmo, mas o que ele representou na minha vida, o que representou em momentos da minha vida, da minha história, da minha trajetória, ou de pessoas que são muito queridas para mim. Aí, a partir disso aí, eu estabeleci um critério para escolher 5 discos para apontar, mais esses outros 2, um raridade, um curiosidade, e alguma coisa de literatura musical que eu vou citar durante a fala também, né? Livros e alguns filmes que eu vou também citar, autores brasileiros que merecem a atenção também, tá bom? Beleza, então a bola está contigo, né? Nesse momento muito bacana do programa, eu fico sempre na expectativa, embora eu já saiba a relação, mas é bom demais ouvir
o curador falar da sua curadoria. Né? E aí, como eu falei, o curador que eu entendi era o cara que organizava a exposição. Então, no caso dos 7 discos, é uma curadoria dentro dessa ampla curadoria que você tem aí. Está contigo a bola, meu irmão. Tá bom, eu vou começar. O primeiro disco que eu escolhi para falar e para recomendar é de Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, Das Terras de Bem Virá. Eu roubei para me salvar toda hora em que a danada da saudade me pegava. Esse disco tem muita curiosidade sobre ele, assim, do jeito que ele foi feito, como que ele foi lançado no mercado. O Geraldo Vandré, ele tinha lançado antes, para não dizer que não falei das flores, o Caminhando e Cantando, música que deu para ele uma perseguição implacável do regime militar, que o fez sair do país. Ele se exilou fora do país, foi morar na Alemanha, morou em outros lugares, e aí, durante esse período, ele compôs o Das Terras de Bem Virá. Mas eu só fui conhecer no final dos anos 70, porque vivíamos a ditadura no país, não havia liberdade de expressão para você ouvir o que você tivesse vontade. E foi através da minha tia que eu conheci esse álbum. Né? Eu tinha dificuldade em matemática e ela me dava aula particular de matemática. E na casa dela, ela tinha o Geraldo Vandré, que ela colocava para ouvir. E eu perguntava para ela que disco é esse, que música é essa, enfim. E aí eu fui, ela me emprestou primeiramente o disco para ouvir em casa. Eu comecei a ouvir e eu fiquei completamente tomado, afetado, apaixonado nesse álbum, né? Eu até fiquei assim, essa tia minha, eu tenho ela, mas ela é viva até hoje, como um ídolo para mim, porque ela me mostrou o Geraldo Vandré, não aquele Caminhando e Cantando que todo mundo já conhecia, mas mostrou um Geraldo Vandré que eu me apaixonei muito mais pelas músicas que tem no disco, né? É um disco que ele tem músicas assim muito fortes, de muita intensidade, de muita interpretação que emociona, sabe? Ele começa o disco com Na Terra como no Céu. No sertão como no mar, na terra como no céu. É uma letra reflexiva, uma letra que me faz transcender, porque a música ela tem que ter essa capacidade de elevar você a uma outra dimensão. Não é só ouvir pelo ouvir, você entrar na letra da música, você entrar na musicalidade, nos instrumentos, na voz, na interpretação. E esse disco, da primeira à última faixa, ele consegue me fazer sentir isso. Né? Ele começa com Na Terra como no Céu, depois ele toca a música título, Das Terras de Bem Virá, e fecha o lado A com a música De América, que para mim é a música mais impactante do disco em termos de musicalidade. Letra para mim é Na Terra como no Céu, mas De América para mim, o trabalho que ele faz de voz, o trabalho de interpretação, a atmosfera da música, ela consegue te fazer um ser humano assim iluminado, né? Ouvindo essa música. Do lado B tem Sarabanda, Maria Memória da Minha Canção, que é linda também. Ele fecha com Bandeira Branca. Mas o lado A, para mim, assim... E o B, eu coloco assim, eu ouço na íntegra. Até hoje eu faço esse ritual com o Geraldo Vandré, o Das Terras de Bem Virá, que é um disco... Eu não vou dizer que ele seja raro hoje, ele é encontrado ainda no mercado, porque ele foi relançado depois, né, que a ditadura terminou, ele foi relançado no mercado, e você ainda encontra ele nos sebos, nas lojas que trabalham com material raro, você encontra o Geraldo Vandré Das Terras de Bem Virá. Esse é uma das minhas paixões, que eu jamais vou abrir mão de ouvir até os dias, fim dos tempos para mim. Tá certo, Sabá? 2 comentários. Não sei se você falou o ano do disco, sempre fica atento para você falar o ano, que é importante. 1970, né? Beleza. E a música que você indica para a gente tocar aqui, ou que você acabou de descrever tanta coisa boa aí, mas... Eu indico Na Terra como no Céu, viu, Marquinhos? As pessoas precisam ouvir Na Terra como no Céu. Bacana. Deixa eu te fazer um comentário sobre o Vandré, que é um depoimento pessoal que você me criou uma escada agora que eu não tenho como recusá-la. Que é um pouco parecido com você. Eu, como todos nós crescemos, quer dizer, a gente não ouviu o Vandré muito cedo porque ele foi censurado, né? Era proibido cantar
para dizer que não falei das flores. Mas aí, quando a Simone grava, né, a primeira cantora a regravar essa música, a ditadura permitiu, e aí, claro, nos movimentos onde a gente estava, sempre tocava para dizer que não falei das flores. Então, eu não adentrei o universo do Vandré, né? O Vandré era para dizer que não falei das flores, era a música que o Jair Rodrigues gravou no festival, que cantou no Disparada. festival, Disparada, né? Então ficou esse estereótipo. E aí eu acho que eu tive a sorte, a minha diferença foi quando eu criei a Boca Livre. Você até falava que o bacana de ter as coisas é compartilhar. Eu criei a rádio web bocalivre.org exatamente para isso. Eu sabia que eu tinha tantos tesouros em casa, tantas preciosidades dessa grandiosa música brasileira, e eu quis compartilhar. E agora, em agosto, a rádio faz 16 anos que eu estou militando na internet. E foi graças à Boca Livre que eu botei toda a discografia do Vandré, que eu fui sendo apresentado ao Vandré. Então, eu admito que foram nos últimos 15 anos. E aí, rapaz, eu vou fazer uma máxima aqui que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu não quero te induzir, não, mas eu faço uma máxima que assusta as pessoas. Mas eu costumo dizer que Geraldo Vandré e João do Vale, e olha que eu estou pensando, olha que eu tenho Gonzaguinha, tem Chico Buarque, são, para ver a ousadia do meu comentário, são os dois maiores compositores desse país que ninguém traduz as agruras do povo trabalhador, da classe trabalhadora, como Vandré e João do Vale. O que você me diz disso? Eu assino embaixo, porque realmente tanto João do Vale quanto Vandré são marcas registradas, né, na qualidade, na capacidade, na intelectualidade, na sensibilidade musical também, né, que é incrível. São dois nomes aí que estão na minha lista também de nomes assim fundamentais, né? Tirando, se você falou também já o Chico Buarque, né? O pessoal da Tropicália tem gente muito competente, gosto muito de Torquato Neto também, que sou um admirador do trabalho dele. O próprio como é que é o nome dele? O Jardim Macalé. Não, o Aldir Blanc tem letras incríveis, mas quando eu penso nesse universo do trabalhador, né, das agruras, é de uma visceralidade tão impressionante. Então, eu digo para as pessoas, eu estou achando muito legal esse momento do Almanaque do Vinil, porque uma das ideias fundamentais do programa é que as pessoas avancem sobre a obra de determinados artistas que nós mesmos tivemos um pouco de preconceito ou de um distanciamento histórico, e que, de repente, você resolve, porque o Vandré não dá entrevista, porque o Vandré negou... Sabe, isso não me interessa. A obra dele é tão excepcional. Então, eu estou muito grato a você por ter resgatado, colocado esse disco. E, recentemente, no brilhante filme Bacurau, aí, de novo, o Kleber Mendonça e me fugiu o nome agora, do outro, né? Diretor. Hã? Ele resgata também um pouco disso aí. A abertura do filme... logo no início do filme, na cena do velório, a música do Vandré. Vim aqui só pra dizer ninguém há de mim. Então é importante demais isso. Eu fico muito grato por você ter colocado o Vandré, esse disco sensacional que você apresentou aí pra gente. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. O segundo disco, aí muita gente vai torcer o nariz, vai rebolar na cadeira, né? Falar assim, mas como é que pode o Sabá? Assim, eu tenho muita ligação com o rock, né? Gosto muito de todos os estilos de rock. O heavy metal fez parte da minha adolescência, junto com o punk, né? Os metaleiros, infelizmente, uma boa quantidade deles não tem essa compreensão de enxergar a música com mais amplitude, né? Mas tem outros que são incríveis, né? O vocalista da banda Angra, o André Matos, por exemplo, que é maestro, falecido agora há 2 anos, aos 46 anos, tão precoce, ele, inclusive, foi por conta do dia da morte dele, que Goiânia tem hoje o dia 8 de junho, como dia do heavy metal aqui em Goiânia, né? E eu sou muito ligado ao metal, os amigos que são metaleiros, mas eu não abro mão, né, da musicalidade que existe em qualquer estilo musical. E é por isso que eu trouxe esse disco aqui, ó.
Milionário e José Rico, Estrada da Vida, lançado na metade dos anos 70, né? O disco sai do forno assim, finalzinho de 76, comecinho de 77. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando... É um marco na história da música sertaneja, não vou dizer caipira, porque caipira tem outros valores, outros fundamentos, mas eu vejo o Milionário José Rico na música brasileira, especialmente na música sertaneja, como, entre aspas, os Beatles ou os Rolling Stones do rock, porque eles abriram o caminho, abriram as portas para que a música sertaneja fosse conhecida de forma mais ampla pela população brasileira. A música sertaneja que a gente tem que entender uma coisa, Marquinhos, muita gente confunde. Sertanejo não quer dizer que a música foi feita no sertão do Nordeste. Sertanejo, na literatura, é interior do Brasil, é música do interior. O Zé Rico, por exemplo, ele morou a vida toda no interior do Brasil. Ele morou muitos anos em Mato Grosso, teve influência da música paraguaia no sertanejo que eles produziam, e é um disco assim emblemático, porque foi o disco que abriu as portas para as demais duplas sertanejas brasileiras. Tem assim uma instrumentação musical bastante, digamos assim, dinâmica, diferente de certas duplas que não só prezam mesmo pela técnica, mas não pela musicalidade. E eu acho que o Milionário Zé Rico tem muita musicalidade. Eu não vou discutir letras, porque letras de música é muito relativo. Eu conheço dupla sertaneja que são marxistas, e na letra continha a temática do marxismo, da crítica radical ao capitalismo. A dupla do Duque e Dalvan, com a música Massa Falida. Um dia que você puder pegar para a letra, é totalmente uma letra comunista, é uma letra comunista, anarquista. Ela coloca em xeque todos os valores do capitalismo e da burguesia. Então a gente tem que analisar, porque se nos Estados Unidos tem um country politizado, do Creedence, por exemplo, que fez música criticando a guerra do Vietnã, no Brasil também temos o sertanejo politizado, sertanejo comercial. E essa dupla, para mim, foi um marco, né, na minha vida. Meu avô me ensinou a gostar. Meu avô tinha a coleção completa de vinil do Milionário Zé Rico. Ele comprou. Ele também era daqueles... Meu avô foi açougueiro, e ele falava assim, o dinheiro do açougue é para comprar disco do Milionário Zé Rico, a minha coleção. Até enquanto ele foi vivo, ele teve a coleção, e ele me influenciou bastante a gostar. Aqui tem músicas como Estrada da Vida, que é a música que abriu as portas para a banda, para a dupla, desculpe. Gravaram um filme chamado Estrada da Vida na época. O diretor é o Nelson Pereira dos Santos, dos grandes diretores do cinema brasileiro, que lançou o Estrada da Vida, que é um filme autobiográfico, é uma cinebiografia da dupla, que começou a tocar na época que ninguém ganhava dinheiro com sertanejo, que não era uma música que ainda não tinha a indústria cultural em cima das duplas sertanejas. Eles tocavam de cidade em cidade, eram trapaceados, enganados por empresários inescrupulosos, por agentes de shows que roubavam deles, literalmente, né? Tanto é que eles fizeram sucesso, a banda é a dupla mais influente do Brasil, o Zé Rico. Assim, o Zé Rico morreu faz pouco tempo, morreu humilde, né? Sem grandes posses, né? E o próprio Milionário também. Então, assim, são músicas que marcaram a minha adolescência, o meu convívio com o meu avô, com a minha família, que também gosta muito de música sertaneja. Eu não poderia deixar de fora, entre os 5 da música brasileira, um disco que fizesse referência ao sertanejo raiz, como eles gostam de falar, né? Sertanejo Exato. Raiz. Não confundir com caipira, né? Não é música caipira. Sabá, olha, veja bem, nós temos praticamente a mesma idade, já falei isso, né? Você 55, eu 56. Você imagina, esse disco eu tinha 11 anos. É óbvio que esse disco me marcou profundamente. E você discutir letras, Estrada da Vida é uma letra bacana pra caramba, tem uma perspectiva filosófica. Eu acho o maior barato você ter apresentado esse disco, e eu digo mais, no programa anterior eu até comentei isso. Eu falei de Jane Erondi, que eu até fiz questão de apresentar um compacto com um groove super legal do Jane Erondi, e a Jane fez parte dos Três Morais, né? Os 2 irmãos e ela, que cantavam bossa nova maravilhosamente bem. E ela teria ido no Jô Soares, e o Jô brincou com o Erondi, que ele teria levado ela para o brega, né? Assim, eu disse, é a piada da classe média, da elite, que não respeita o popular, né? Que tem sempre o popular
como algo menor, né? Por isso que eu não gosto do nome música brega, eu chamo música verdadeiramente popular brasileira, né? A MPB não é popular, né? A MPB ela ganhou esse título, está valendo, mas popular é Milionários é Rico, é o Daí José, né? E outros tantos. Então, muito legal você ter apresentado esse disco. E tem uma história muito legal. Você falou, Nelson Pereira dos Santos é meu diretor favorito. Eu e alguns amigos aqui em Jataí criamos o Cineclube com o nome dele. Ele soube da existência do Cineclube. Fizemos uma arte muito bacana da logo do Cineclube, que é uma foto dele enquadrando, com a mão assim, enquadrando a câmera. E a família ficou super grata. Então, eu gosto demais do Nelson Pereira dos Santos. E ele tem uma história muito legal sobre esse filme, que eles foram pedir para olha bem, o ministro, um dos maiores intelectuais desse país, né, de esquerda, pode-se dizer, que à época era ministro da Cultura, o Celso Furtado. Eles foram pedir recursos para divulgar esse filme no exterior, esse grande filme Estrada da Vida, do Nelson Pereira dos Santos. O que eu li é que o Celso Furtado não sabia nem da existência da banda, da dupla, um desconhecimento total. E aí eles fazendo o maior sucesso na China. Então, é muito legal, tanto que gerou o segundo filme, né, que mostra o fenômeno, né, Milionários é Rico na China, não é isso? Correto, eles foram parar na China, foi a primeira dupla sertaneja a tocar na China. Eles gravaram, inclusive, um disco lá, se não me engano, é o volume 9 da coleção deles. Na China, eles agradecendo os chineses apaixonados pela dupla brasileira que tocou lá. Então, assim, eu acho que tornar o sertanejo popular, fazer o sertanejo chegar à classe média, ao conhecimento, né, sem preconceito, foi muito, muito interessante o que representa o Milionários é Rico para a música brasileira. E para mim tem grande representatividade. Não desmerecendo, muito pelo contrário, nomes como Tião Carreiro e Pardinho, que para mim, em termos de qualidade, em termos de profundidade, é ainda maior, mas quem popularizou o sertanejo foi Milionários é Rico, que levou as massas, chegou na população e trouxe a música da periferia para o centro, né? Trouxe a música da periferia para o centro. Aí abriu o caminho para as demais. O próprio Tião Carreiro e Pardinho ganhou uma ressignificação depois da abertura do espaço, né? Assim como fizeram com o blues na Inglaterra. Quando o blues foi, nos Estados Unidos, execrado, amaldiçoado por ser música ligada aos negros, aos afrodescendentes, os brancos ingleses foram aos Estados Unidos e levaram os principais nomes do blues para fazer um festival na Inglaterra. Aí o blues foi reconhecido e depois ele teve o reconhecimento de volta nos Estados Unidos. O Tião Carreiro passa por isso, o Cascatinha e Ana também passa, o próprio Léo Canhoto, o Robertinho também. Então Perfeito. É um símbolo para mim. Então vamos lá. Vamos seguir, que temos muita coisa aí pela frente. E o nosso tempo está indo. Ainda no finalzinho da década de 70, esses três aí vêm lá dos 70, né? Nós temos aqui agora para apresentar para vocês a banda Black Rio. Maria Fumaça é o nome do álbum. Isso aí é obrigatório na coleção. Quem nunca ouviu, por favor, procure plataformas, ache o vinil, compre o que você encontrar, ouça, porque isso aqui é uma aula de música brasileira, é uma música que dialoga com o que estava acontecendo fora do país também, a música negra, né, o movimento black, o Black Power nos Estados Unidos, depois o próprio Tim Maia foi um dos caras que trouxe para o Brasil, mas a banda Black Rio, para mim, esse disco é uma obra-prima, né? Começa com Maria Fumaça, a outra que me chamou a atenção, eles gravaram nesse disco Ari Barroso, na Baixa do Sapateiro, um instrumental fabuloso, né? A banda Black Rio voltou recentemente agora a gravar, eles chegaram a fazer turnê, antes da pandemia eles estavam tocando, não sei como é que está agora, mas o problema... Sabá, duas observações bacanas demais da banda aí, né? Se você pudesse mencionar mais alguns músicos incríveis da banda, pode falar. Mas o Oberdan Magalhães, lamentavelmente, faleceu muito jovem, que para mim era o esteio, né? O Oberdan que está em grandes discos, com Raul de Souza,
O Oberdan é fundamental na música brasileira, né? Um grande trompetista e que, lamentavelmente, morreu muito jovem, né? Que era o esteio da banda. Esse disco é de 78, e, se não me engano, é 78, né? 78, Veja confere. você. Tanto que aí a gente vai ter outros momentos para conversar, tanto que era importante as trilhas de novelas na década de 70. Se não me engano, é Maria Fumaça, foi a abertura de Locomotivas. Locomotivas, 1978. Olha aí. Exatamente. Então, você imagina, nós somos de um tempo em que a abertura da novela da Globo tocava-se Banda Black Hill, meu irmão. Marquinhos, eu tenho a coleção completa das trilhas sonoras das novelas da Globo dos anos 70 e começo dos 80, porque a seleção de repertório era fabulosa, né? Muita coisa eu descobri através dessas trilhas. Fui atrás, depois pesquisar e estudar. Muito bom mesmo. Nós vamos fazer um programa depois, se você topar, só falando de trilhas. Né? Fantástico, fantástico. Porque aí você morou numa cidade onde viveu o cara que ele faleceu lá em Curitiba, o grande Valtel Branco, que era o cara que dirigia essas trilhas da Globo até o final dos anos 70. Essas trilhas elas eram pedagógicas para quem gostava de música. Muita coisa se aprendia com elas. Sem dúvida nenhuma. Trazia. Então, esse Banda Black Hill, se eu for me alongar aqui, eu não vou terminar de falar do disco, nunca vou conseguir terminar de falar, porque é um dos meus favoritos, assim, de cabeceira da cama, sabe? Mas eu recomendo, da primeira à última faixa, você coloca para ouvir, você não vê nem o tempo passar, você não consegue nem ver o tempo passar, de tanto que ele é fabuloso. Tá? Então, esse aqui é a minha terceira recomendação aí. Eu não vou resistir e vou falar um negócio. O Caetano, para mim, é um dos caras mais geniais desse país, o grande Caetano Veloso. A capacidade dele de ler esse país, de sacar a musicalidade, é fantástica. E eu estou fazendo isso porque o Caetano faz um show no Teatro Castro Alves, um show espetacular, com quem? Caetano Veloso e Banda Black Hill, meu irmão. É outro disco que eu recomendo, porque é bom demais. Então, o quarto escolhido aqui é um disco muita gente vai achar estranho também, mas é um disco fabuloso, marcou minha adolescência, 1980. O autor do disco é o Arrigo Barnabé, o disco chama-se Clara Crocodilo. Você me falou assim, vem, bebe, sirva-se de mim, e a luz se apagou. Eu comprei esse disco, eu confesso para você, Marquinhos, eu comprei por curiosidade, eu não conhecia, vamos falar que em 1980, 81, a informação era uma coisa difícil de você ter acesso aqui no Brasil. Mas eu achei interessante a capa e comecei a ouvir as músicas na Discatel também, lá na cabine, e eu achei, esse cara é louco demais e tal, esse cara aqui é o Frank Zappa brasileiro, e esse disco aqui é um disco Frank Zappiano, não sei nem se até que ponto o Arrigo se influenciou mas assim, é um disco, ele quebra paradigmas, ele desconstrói a ideia do que é musicalidade brasileira, ele faz repensar a música na sua composição, e ao mesmo tempo é um disco muito rico instrumentalmente, traz muita participação interessante no disco, e tem algumas coisas que eu acho interessante ouvir desse álbum. Sabor de Veneno, que é o nome aqui da banda que toca, né? Mas eu gosto muito do Orgasmo Total. É um desbunde completo naquela cultura pretensamente correta, né? Eles desconstroem toda a ideia que a gente tem de musicalidade no sentido tradicional. Por isso, eu escolhi o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé também, para colocar entre os 5. Maravilha. Aí eu quero te perguntar o que você fazia no ano de 1984 ou 85, porque eu tive a sorte de ver esse show no Teatro Goiânia, Projeto Pixinguinha. Imagina, vou citar Raul, imagina esse garoto, ao chegar do interior, inocente, puro e besta,
e caio no Teatro Goiânia e vejo Arrigo Barnabé, Vânia Bastos, Eliete Negreiros, que além de ser um gênio musical, lançou cantoras maravilhosas, sou apaixonado por Vânia Bastos, num show performático pra caramba. Tem um momento que ela está vestida com uma roupa descartável, ele vai tirando e ela fica depois maravilhosamente linda no palco, né? Numa roupa sensual que ele tira ali, ela vai desfazendo, performático pra caramba. Eu tive a honra de ver esse show, das coisas que aquilo que eu te falo, dessa construção, né, que foi me jogando para o mundo musical, e a Arrigo é importante demais na minha vida, viu, Sabá? Eu confesso para você que eu estudei, eu fiz o meu ensino fundamental e o começo do médio no colégio, ficava atrás do Teatro Goiânia, o Educandário Brasil Central, que depois passou a chamar-se José Carlos de Almeida. José Carlos Então, de Almeida. eu ficava muito próximo ali do teatro, e eu pegava muitos shows no teatro, mas esse eu perdi. Eu assisti um antes desse aqui, em 83, que foi o Belchior no Teatro Goiânia. Primeira vez que o Belchior veio a Goiânia, né? Que eu me lembro, assim. Eu assisti o Belchior, e logo depois, acho que foi no ano seguinte, veio o Arrigo Barnabé, só que eu fiquei sabendo depois que teve o show. Eu acabei perdendo essa oportunidade de ver essa obra-prima, né? Esse disco conceitual, é um tratado musical que eu acho fantástico. Maravilha. E quem gosta hoje aí do... Vamos lá. Quinto. Agora eu não poderia deixar de colocar esse disco aqui que marcou meu ingresso nos 18 anos de idade. Ele me ingressou na maioridade. Me tornei maior nesse ano. Fiz 18 anos, o ano que o Barão Vermelho lançou O Maior Abandonado. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Porque... O terceiro disco de carreira da banda, ainda com Cazuza no vocal. Essa capa é uma capa histórica, é uma capa que eu não esqueço. A capa e a contracapa, quando eles estão na parede, a polícia dando baculejo neles, e escrito na parede: faço da minha vida um cenário da minha tristeza. Tá meio embaçado aí, mas... Não, tá bacana, tá bacana. Então, O Maior Abandonado é um desfile de clássicos do rock nacional. E eu falo rock nacional porque o movimento de rock nacional dos anos 80 chama BR Rock, Rock Brasil. Ele que abriu as portas do mercado musical brasileiro para receber os artistas internacionais. As gravadoras brasileiras e o Roberto Medina começaram a enxergar que o Brasil tinha público, tinha mercado para rock. E que o rock brasileiro, naquele momento, ele retratava duas situações. Primeiro, a inconformidade com o regime militar. Você pega bandas aí, Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, Paralama do Sucesso, RPM, são bandas que as letras tinham conteúdo político contestando o regime militar e também a crise que o Brasil viveu nos anos 80, a chamada década perdida da economia, quando a inflação subiu, quando a dívida externa disparou, e a gente passou uma década inteira praticamente só pagando juros de dívida externa, a década perdida. É nesse cenário que surge o Brasil Rock, e o Barão Vermelho, para mim, é a mais importante banda. O Barão Vermelho é o Rolling Stones brasileiro, estilo musical Rolling Stones. O próprio produtor do Barão, Ezequiel Neves, cujo apelido é Zeca Jagger, não é à toa, né, de Mick Jagger, porque ele deu uma sonoridade para o Barão similar ao Rolling Stones. E esse disco tem músicas como Maior Abandonado, Baby Suporte, Você Se Parece com Todo Mundo, Milagres, Eu Não Amo Ninguém, essa é uma pérola, Eu Não Amo Ninguém. E por que a gente é assim? E ele fecha o disco, o Marquinhos, com Bete Balanço. Bete Balanço, que depois deu nome a um filme na década de 80, que marcou a juventude que viveu ali no comecinho dos 80. Bete Balanço, com a Débora Bloch fazendo o papel da Bete Balanço no filme, né? Com participação do Barão Vermelho, com Cazuza. Então, é um disco que eles tocaram no primeiro Rock in Rio brasileiro. Eu tinha 18 anos, eu fui ao primeiro Rock in Rio. Eu estava lá tomando Malte 90, a cerveja que patrocinou o festival. Eu vi na minha frente o Barão Vermelho com Cazuza. O show deles foi no dia 15 de janeiro, o dia que Tancredo Neves foi escolhido para ser o presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, que era indireto. Isso. E naquele dia o Barão Vermelho se apresentou com bandeira do Brasil no palco, alguns vestidos de verde e amarelo. E na apresentação do Barão, o Cazuza vai cantar a música, que não é desse disco,
que vai encerrar o show, que ele vai dedicar à nova república que estava nascendo no Brasil naquele momento, a volta da democracia ao Brasil. A música, a letra e o nome da música é bem sugestivo, Para o Dia Nascer Feliz. Então, o Barão Vermelho é a banda que eu até arrepio de falar deles, de tanto que eu sou apaixonado nessa banda, pela história deles. Então, esse disco aqui ainda tem uma curiosidade da capa. Aqui na capa está o hotel Love's House. Depois você vai dar uma palhinha sobre isso para nós, que eu sei que você sabe a história desse hotel, né? Não é não, Marquinhos? Olha, eu tô apavorado agora, porque está tão bom e o nosso tempo indo, e você ainda tem tanta coisa para falar. Eu vou sintetizar assim: Barão é a minha banda. Né? Eu sou suspeito, fui em vários shows, eu amo Barão Vermelho, e a história eu vou tentar contar rapidinho. Aí a Lapa, né, que eu amo a Lapa, eu vi o ressurgimento da Lapa, eu frequentei muito o Rio a partir de 2002, e eu vi o ressurgimento da Lapa, né, que até o samba fala, a Lapa está voltando a ser a Lapa. Né? Então eu vi esse ressurgimento da Lapa. E uma banda de rock montou um palco ali na Lapa, em frente ao Love's House, e só tocava Legião. Eu amo Legião. E eu pedia para o cara, toca Barão. E os caras me ignorando, rapaz. Até que uma altura o cara ficou puto comigo. E aí tocou uma música do Barão e tocou daquele disco, que eu gosto do disco, eu não tenho problema muito, mas eu acho que não é o grande disco do Barão, que tem... Puxa, agora me fugiu o nome. Aí, já era o Frejá? Já era o Frejá no vocal? Não, último, aquelas coisas novas, os últimos discos. Ah, tá, eu sei, Puro Êxtase. Puro Êxtase. Tocou uma música do Puro Êxtase que era mais de tocar em rádio, inclusive. Sei qual que é. Aí eu falei, por você? Porra, é por você? Por você? Aí eu dancei horrores, né? Eu falei, porra, tô em frente ao Love's House, o cara monta um palco de rock and roll aqui. E não toca Barão? Porra, aí não, tá errado, né? Tá errado. Mas vamos agora falar, então, de uma curiosidade que eu separei para mostrar para a turma. O disco da Blitz, 1982, As Aventuras da Blitz, com Evandro Mesquita, Fernando Abreu. O Lobão foi baterista fundador da banda. Esse disco que abriu o caminho para o Rock Brasil acontecer, a partir de uma música que virou chiclete no ouvido, que é Você Não Soube Me Amar. 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 Então, a Blitz lançou o compacto primeiro, depois lançou o disco. E aí, curiosamente, né, o Marquinhos, estávamos ainda vivendo o período do regime militar no país. E a censura militar ela não perdoava nada, eles iam para cima. Era uma censura meio burra ao mesmo tempo, porque tinha músicas que conseguiram passar na censura, que eram críticas viscerais à ditadura, e músicas que não tinham nada a ver com ditadura, que foram censuradas, como é o caso de duas músicas desse disco aqui. Né? Lá no finalzinho, Cruel, Esquizofrênico Blues, né? Desculpe, totalmente em prantos. E aí o disco ia ser lançado na semana seguinte, a censura travou essas duas músicas. E aí já tinham sido prensadas 30 mil cópias desse álbum. E agora, como é que vai jogar fora as 30 mil cópias? Porque tem duas músicas que não pode tocar na rádio. O que eles fizeram? Eles pegaram, abriram o disco, e antes dele chegar nas lojas, que tinha que chegar no dia seguinte, eles pegaram 30 mil cópias e pegaram a tesoura e riscaram as duas faixas últimas do disco, rabiscaram em cima dela. Tenta enquadrar para ver se dá para a galera ver. Deu. Vira. Chega bem perto da tela, da câmera. Aí dá para ver mais ou menos. A última faixa aí, né? As duas últimas faixas. As duas últimas estão riscadas. Ó. Deu para ver. Então, essa é uma curiosidade, porque o disco foi para as lojas com duas faixas inutilizadas. Eu comprei o disco lá e falei, mas tem que troca para mim, que esse aqui vem estragado. Aí o rapaz da Paulistinha, não veio estragado, não. Porque essas duas músicas são censuradas. Aí na contracapa do disco vem aqui, uma atenção. Tem uma atenção aqui dizendo que as músicas estavam censuradas e proibida a execução radiofônica das músicas, e mesmo você não podia ter ela acesso. As duas últimas faixas do lado B foram intencionalmente inutilizadas por conta da censura. É uma curiosidade, né? O disco foi para as ruas, fez o maior sucesso, né? E todo mundo louco para querer ouvir as duas músicas, não podia. E não tinha nada demais.
assim, a letra, tem um trecho da letra que fala uma expressão que eles não, que digamos assim, né? A censura não gostou. É muito curioso. Eu até tenho o trecho que eu separei aqui, do trecho que eles não permitiram. Conteúdo inadequado para a população brasileira consumir. As músicas Cruel, Cruel, Esquizofrênico, Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. Por causa da frase, ela diz que eu ando bundando. A ambiguidade da palavra peru. A utilização de um palavrão nas letras. Aí a música foi É censurada. inacreditável, né? Não podia mostrar o peru nas letras. O peru tinha que ficar oculto, viu, Marquinhos? Brincadeira. Agora, né, quando você ouve hoje o sertanejo universitário analfabético, o que tem de peru exposto é uma loucura, né? Tá, a piruzada tomou conta, e na época o peru não podia aparecer, né? É brincadeira. Bom, agora vamos à raridade, para fazer o fechamento. Olha, então agora é o seguinte, eu já faço aqui, vou abrir mão da minha abertura tradicional, porque a gente completou 1 hora de programa, ou seja, já estouramos os 10, mas eu não paro essa entrevista por nada, porque é um momento histórico do Almanaque do Vinil, um momento emocionante, porque você vai apresentar um dos discos mais fantásticos, na minha opinião, da música brasileira. Já estou até me antecipando, então quero dizer para a galera que é um momento histórico do Almanaque do Vinil, e lembrando, é um disco original, não é regravação da Polisson. Contigo, meu irmão. Pois é, esse disco me emociona demais, porque a música como é que eu vou? Deixa eu arrumar essa cadeira. Vou até arrumar a cadeira aqui, que agora eu Se baixei. organiza aí, porque é um momento histórico. Aqui. A música Será que eu pus um grilo na sua cabeça? Ela me pegou assim, moeu o coração. A letra é uma letra absolutamente hippie, né? O Guilherme Lamounier, já que vamos citar, ele era um oriundo da música popular brasileira, mas que ele conseguiu fazer um disco de música hippie, né? Está aqui o Guilherme Lamounier, 1973. Galo canta de manhã, nuvens espalhadas feito algodão, e a terra cheira como bar. Essa aqui é a obra fundamental, né? Quem nunca ouviu, coloque para ouvir. Não é só a música Será que eu pus um grilo na sua cabeça? O disco é todo ele fabuloso. Foi lançado em 1973. Esse aqui, frente e verso, é uma capa... No movimento hippie, isso aqui era chamado de psicodelia, né? Essas cores fortes, né? Os desenhos, a arte do disco toda psicodélica, né? E a música hippie, né? Tomou conta, é uma capa dupla de época original. Aqui, inclusive, o selo dele é amarelo, 1973. Deixa eu tirar esse plástico daqui. Aqui, é um selo original de época. Eu encontrei esse disco num sebo lá no Rio de Janeiro. Eu estava na Rua Correia Dutra, número 59, na Lapa. É Lapa? Não, é Lapa. Não, é no Catete. No Catete. Correia Dutra, número 59. Lá tinha um sebo. Ele estava lá jogado nos cantos. Eu falei, senhor, esse disco está quanto? Ele falou assim, esse disco aí é de um pessoal que trouxe aí, não está muito bom, não. Quanto é que você me dá nele? Eu falei, o senhor pode colocar o preço aí que eu levo. R$10 para você, tá bom? Eu falei, tá ótimo, R$10. R$10. 1900, que ano foi que eu comprei esse álbum? Deixa eu me lembrar aqui. Foi por volta de 1996 eu comprei esse disco. Depois eu cheguei a ter outro dele, mas como estava em estado muito ruim, eu acabei desfazendo dele, passei para uma pessoa que queria pegar só para utilizar a capa para outros fins. E aí eu tenho ele é tão importante para mim, esse disco, Marquinhos, que eu vou te mostrar uma coisa, me dá 1 segundo só. Tá, enquanto você vai lá, deixa eu falar um pouquinho também do disco, porque ele até foi tema já de uma conversa que nós tivemos aqui no Almanaque, que foi exatamente, que aí certamente você vai falar, né? Do Tibério Gaspar, né? Que as letras são do Tibério Gaspar, um dos maiores letristas desse país, da música brasileira, na minha opinião, né? Um dos grandes, e que são letras incríveis. Até eu ia te perguntar, eu fiz essa pergunta não sei se foi para o Rodrigo Scofield ou se foi para o Márcio. Como é que é essa pegada dessas letras, né? Eu falo que lembra Lucy the Sky with Diamonds, né? Parece uma coisa que o cara tomou LSD,
e fizeram 12 letras, 10 letras absolutamente fantásticas. Capitão de Papel, que eu acho maravilhoso. Exatamente. Não, é bom eu não demais, sei né, se, velho? eu não sei se você tem lembrança, o Marquinhos, mas o Guilherme Lamounier, ele fez um filme no cinema chamado Capitães de Areia, que é baseado na obra de Jorge Amado, né, Capitão de Areia. Esse filme foi lançado na Alemanha, na Rússia, em plena ditadura militar. O filme saiu na Rússia, jamais foi lançado no Brasil. O filme, o Guilherme Lamounier faz um papel, ele é um ator no filme. O Tibério Gaspar é um monstro do compositor. A letra, Será que eu pus um grilo na sua cabeça, é um tributo à cultura hippie, né? Galo canta de manhã, nuvens espalhadas, feito algodão, né? É uma coisa... Gente, pelo amor de Deus, ouçam. É bom demais. O que eu queria trazer, porque tem um artista aqui em Goiânia, chamado Seu Nicodemos, que ele pinta quadros baseado em o que você quiser. Eu levei a capa do Guilherme e pedi para ele fazer esse quadro para mim. Ó. Isso aqui é um quadro pôr na parede. Ó. É um quadro que ele pintou a capa do Guilherme Lamounier, um quadro, pintura em óleo, né? Fabulosa. O Jamilson tem isso lá na loja dele. O Jamilson tem um desses também. O Jamilson pediu também. E o Jamilson, inclusive, vai relançar o Guilherme Lamounier no Brasil agora em agosto, né? Acho que pela Polisson. E mas segundo ele, vai lançar 200 com o vinil vermelho e já me prometeu um. Então, eu tô com inveja de você, mas ela já deu uma diminuidinha, porque logo eu terei um. Está chegando aí, né? Está chegando aí, é verdade. Então, esse álbum do Guilherme Lamounier aí, eu fecho a minha relação de disco. Eu vou fazer umas recomendações de leitura rapidamente aqui, para quem tem interesse de pesquisar a música brasileira. Tem uma coleção que foi lançada há pouco tempo no mercado, de um autor, que é o Franklin Martins. A coleção é muito interessante, o Marquinhos. Quem foi que inventou o Brasil? São 3 volumes. E ele vai periodizando. Aqui vai de 1902 a 1964, analisando. Como é que ele faz? Ele pega a história do Brasil e a história mundial e relaciona com as músicas lançadas na música popular brasileira. Os compositores, as letras, ele vai contextualizando a história do Brasil com a história da música popular brasileira, em 3 volumes. O primeiro volume, 1902 a 1964, que é esse daqui. O volume 2 é a continuação, 64 a 1985, que é o ano que acaba a ditadura no país. E ele finaliza, não sei se vai ter outro volume depois, mas o 3 pega de 85 a 2002. Então, assim, para quem quer história do Brasil e a música popular brasileira contextualizada, é uma obra obrigatória para você fazer pesquisa, estudar e entender música brasileira. Tá? Isso eu recomendo. Mais uma recomendação aqui, essa baita enciclopédia, os 300 o filme não, os 300 discos importantes da música brasileira. Charles Gavan, Tarek de Souza, Carlos Calado e Arthur da Pieve. Só gente da pesada, né? Essa obra aqui. É digamos assim, resultado de uma pesquisa de anos que eles fizeram e lançaram esse material há um tempo atrás aí. É outra leitura obrigatória também, que eu acho que não pode faltar. Para finalizar os livros, aqui tem algumas coisinhas que eu acho que merece também citação. O Carlos Calado, que é autor daquele livro, escreveu também A Divina Comédia dos Mutantes. Conta um pouco da história da Tropicália e do rock brasileiro, lá dos anos 60 para os anos 70. Né? Muito bom também. A Enciclopédia do Rock Brasileiro, de A a Z. Material era lançado em banca de revistas aqui nos anos 80. Relíquia. Maravilha. Um que você me falou, Marquinhos, que você leu, Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina. Obra sensacional para entender música mineira, né? E, para encerrar, o meu amigo particular, Marcelo Nova. Eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu sou admirador do conhecimento que esse homem tem. Ele tinha um programa na Rádio Transamérica, todo domingo à noite, na década de 90, 2000, onde ele dava aulas de história da música mundial. Ele pegava os discos, analisava, ele tem um conhecimento fantástico. É uma pessoa meio desagradável para conviver, um cara meio arrogante, mas é um cara que eu tenho respeito muito por ele, até por conta do que ele fez de bom para o Raul Seixas. Raul Seixas estava abandonado,
atirado às traças, esquecido, ele conseguiu fazer o Raul levantar da cama, fazer sua despedida, né, fazendo shows pelo Brasil afora, ainda é criticado por isso, né? Se não fosse ele, o Raul teria morrido à míngua. Então, tem o lado que eu critico dele, que é um cara arrogante, um cara que não é muito dado a ouvir as pessoas, né, infelizmente, mas ele tem suas virtudes também. Então, eu indico que aqui é um bate-papo dele com o André Barcinski, é uma entrevista onde ele vai sendo respondendo perguntas feitas pelo André Barcinski, que é uma recomendação que eu faço. Tá? Maravilha. A gente realmente chegamos no limite do nosso time. Eu queria você vê tanto que esse universo... Volta para a tela aí, Malu. Opa, estou aqui. É a única exceção que eu vou abrir no programa. O entrevistado some da tela, mas está perdoado, viu? Você tem todas as credenciais aqui do Almanac, embora não devesse, porque um homem que traiu o vinil teria que... Mas você está sendo julgado publicamente, pediu perdão aqui. Tenho certeza que o nosso público vai te perdoar, porque você seguiu fazendo um trabalho tão relevante para a música brasileira, para a música de uma forma geral. Nesse caso aí do Marcelo Nova, você citou aí o André Barcinski, que é um jornalista muito importante, que também saca demais de música brasileira. Ontem eu só não comprei porque não acha em lugar nenhum e só acha na Amazon, e estão pedindo quase R$300 um livro dele muito legal, que eu estou doido para ler, que é Os Pavões Misteriosos, que ele vai fazer uma discussão sobre os músicos da década de 70 em referência ao grande álbum do Ordinário, Pavão Misterioso. Mas aí eu te faço um convite, a gente vai estudar a data aí, mas eu gostaria que você viesse ao Almanac, toda a edição, fazer uma dica de leitura para o nosso público. Seria muito legal se você pudesse dar essa contribuição para a gente. Pode contar comigo, viu? Bacana? Aceita o convite? Bacana, sei, na hora. Então está fechado, porque é tanta coisa bacana que você me apresentou de literatura e eu acho importante para caramba, né, que a gente possa compartilhar essa literatura aqui para que as pessoas fiquem atentas e tentem encontrar, né, nos sebos da vida, virtuais que sejam, né, muita coisa você já não encontra mais, mas é muito importante para a gente conhecer, né, os bastidores, né, a literatura, né, que conta essa história maravilhosa da grande música brasileira, né, Sabá? Tá certo. Estou às ordens. Só você marcar que nós fazemos outras oportunidades aí. Quero agradecer muito a oportunidade que você consentiu aí para a gente poder fazer esse bate-papo. Acho muito importante e tenho certeza que isso vai repercutir bem para as pessoas que gostam de música, que gostam de cultura, que apreciam, porque leva a gente a refletir sobre um monte de coisas, né? E volta a colocar que a felicidade ela só faz sentido se ela for compartilhada. E música, cultura, para mim, é sinônimo de felicidade. Maravilha. Concordo plenamente. A essência do Almanac é exatamente essa, né? Compartilhar com as pessoas, né? Apontar caminhos. Eu sempre digo, né? As estrelas são os vinis que aqui estão, né? Os que estão na sua casa, e a gente está apenas tirando a poeira dele, como definiu o nosso amigo Hamilton, né? Fazendo essa curadoria para que mais pessoas possam, né, se atentar. Falar de Vandré é fundamental, falar de Lamonier, do próprio Arrigo Barnabé, um programa memorável, como tem sido, né? Os convidados tão bacanas, Sabá. Então, agradeço demais a sua participação, agradeço a todos que estiveram conosco. Já peço aqui, já vou fazer aqui de primeira mão. Por favor, dê um like no nosso programa, compartilhe esse programa, torne-se membro do canal GGN, ajude o Nassif e sua equipe a fazer um jornalismo contundente, combativo. Nessa semana, o Nassif, que já vinha denunciando, Sabá, há mais de um mês, que o grande câncer na política brasileira atual, né, é Ricardo Barros. Para você ter ideia, eu quero que as pessoas vejam um programa dessa semana do Nassif, vou botar aqui na descrição do vídeo. Esses caras... eu fico revoltado, e vocês vão ver a indignação do Nassif, tirando remédios para crianças com câncer, crianças pobres. Fez uma máfia, tirou um remédio europeu para colocar um remédio chinês,
longe de falar mal do remédio chinês, mas de uma máfia chinesa, um remédio ineficiente, isso na gestão desse cara quando ele era ministro da Saúde do Temer. E agora, mais de 500 mil pessoas mortas, certamente muitas morreram por falta de vacina, por causa da máfia que esses caras criaram no Brasil. O Nassif já falava isso no GGN 20 horas, há mais de um mês, que o foco era lá, e agora as evidências estão vindo à tona. Por que eu estou dizendo isso? Contribua com o jornalismo do Nassif, seja um assinante do canal, para que a gente possa seguir fazendo esse jornalismo tão importante nesse momento terrível da história brasileira. Aí sim a palavra cabe, num momento escatológico, né, dessa boçalidade, desse demônio que está na presidência da República. Então, a minha indignação pelas crianças com leucemia que morreram, culpa desse monstro chamado Ricardo Barros. E aqui eu registro o meu protesto. Se tem alguém ainda bolsonarista nesse país, que põe a mão na consciência, alguém que tira medicamentos para crianças com leucemia. Isso é indigno, isso é revoltante. E quem denunciou esse? Luiz Nassif, o grande Luiz Nassif, e que não fala só de cultura, de política. Como diria Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E aqui está hoje, num momento bacana, dentro do canal GGN, a gente falando de cultura, de música, desse país grandioso que estão tentando matar, mas que o Almanac, o Sabá com a sua coleção incrível, com a sua curadoria incrível, eu com a minha, a gente falando de cultura, de poesia, de música, como resistência a esses monstros que tomaram a presidência da República. É assim que eu encerro hoje o Almanac, nesse momento que eu estou com muita revolta, e quero que vocês vejam a entrevista do Nassif com a Cristina Serra, em que ela conta as reportagens que ela fez no Fantástico, denunciando essa máfia que impedia que o medicamento eficiente chegasse para as crianças. Então, que era o embrião dessa máfia que queria vender vacinas e levando $1 por cada vacina e bilhões de reais dos cofres brasileiros. Daí a importância desse jornalismo, que eu convido a vocês a, terminando o programa, torne-se assinante, torne-se membro e contribua com o Nassif. Exagerei no final, porque eu queria muito falar dessa indignação que o Nassif deixou claro nas suas entrevistas ao longo dessa semana, ele que já vinha dizendo isso, Sabá. Muito obrigado, meu irmão. E Obrigado. é óbvio que eu não vou pedir desculpa pelo desabafo, porque ele é fundamental nesse momento. A gente precisa soltar a voz contra essas coisas horrorosas que o nosso país foi abatido. Deixa para você fazer algum comentário, caso queira. Desabafo legítimo seu, viu? Porque procede e, assim, eu não consigo enxergar, e olha que eu sou historiador, né? Eu não consigo enxergar parâmetro na história do Brasil de um período tão nefasto, né, para a nossa história quanto esse, nem mesmo comparado ao regime militar, considerando esse aspecto. Eu não estou aqui justificando que os militares foram bacanas, não. Pelo contrário, mas assim, em termos assim, de humanismo, de valores universais, de confraternidade, de respeito ao próximo, de respeito às diferenças, de respeito à natureza. Enfim, conseguiu se colocar no poder um conjunto de... Para mim, não é só culpa dele, não é só ele é apenas o testa de ferro dessa gangue que tomou o poder do país, né? Esse grupo de despreparados, de bestializados, né? A bestialização que tomou conta do país e que está aí, e que eu tenho convicção de que vai ser por pouquíssimo tempo que eles vão continuar. Assim seja, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Não é? Como diria o personagem, a luta continua, estamos firme e forte, cultura, política, porque tudo tem a ver para tirar esse país desse lugar, e a música, certamente, é um dos nossos esteios fundamentais da nossa cultura, não é não, Sabá? Pode apostar, com certeza, amigo. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.